Uma boa noite. É chegado o momento de iniciarmos os nossos estudos sobre o livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Estamos no segundo capítulo da obra. Lembrando que os estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. E hoje nós estaremos tratando do item Qualidade dos Fluidos. Mas, como sempre, primeiramente, vamos fazer aqui uma breve reflexão em torno de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Passagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse. A passagem da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Oraremos, sim. No entanto, é imperioso em matéria de petição rogar ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. Emmanuel nos chama a atenção de uma forma bem veemente sobre a necessidade da oração. Oraremos sim, é imperioso. Não podemos deixar de fazer. Rogar ao Senhor, mas numa condição insubstituível, sempre de acordo com a sua vontade. E aí Emmanuel delineia para nós, chamando-nos à consciência, de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Para estarmos com essas convicções bem firmadas em nós, é imprescindível adentrarmos-nos no conhecimento das leis divinas, no seu funcionamento, em como a vida no mundo espiritual, mostrada a nós pela revelação espírita, deixa patenteado esse objetivo maior das leis divinas, a nossa felicidade, a harmonia, a plenitude para nós. Ao estarmos disto convictos, quando praticamos a oração e expressamos que seja feita a vontade do Pai, a vontade de Deus, estarmos bem conscientizados de que o que está ali sendo delineado é a verdadeira harmonia e felicidade que todos nós buscamos. É isso que Emmanuel aqui nos convida a estar bem cientes e convictos disso. Então, vamos tratar desse assunto, a qualidade dos frutos no passe, essa atividade nas casas espíritas, que todos nós podemos e devemos nos habilitar a ser instrumentos. Quer tenhamos mediunidade ostensiva ou não. Aqui o que prevalece é, de fato, como estaremos estudando, a participação, a intervenção dos espíritos, sobretudo na aplicação dos passes na instituição espírita. Mais adiante um pouco nós comentaremos essa parte. Mas vamos aqui para o primeiro tópico que separamos desse item, a qualidade dos fluidos. Quando nos colocamos como médiuns, aplicadores de passes, a partir da oração, os benfeitores espirituais que se acercarão de nós
transmitirão os frutos por meio de nós. Assim seremos instrumentos para que esses frutos cheguem ao doente. Então, aqui tem alguns pontos que merecem um destaque maior. Primeiro, a busca através da oração de estabelecermos um contato mais fino, mais direto com a espiritualidade benfeitora. E em seguida, somos esclarecidos de que, a partir do nosso pedido de intervenção pela prece, abrimos as possibilidades melhores para a atuação dos espíritos benfeitores. Porque é bom lembrarmos sempre, ao nosso lado, sempre há espíritos do bem querendo atuar, querendo nos ajudar. Mas eles precisam da adesão da nossa vontade. E a forma mais explícita dessa adesão é pedir, através da oração, o amparo, a ajuda dos benfeitores, para que eles, se acercando, se aproximando de nós, transmitam fluidos espirituais por nosso intermédio. Aqui é importante lembrar que nas atividades do passe na casa espírita, normalmente, o determinante maior são os fluidos espirituais. É evidente que o médio passista, como dissemos há pouco, independente de ser um médio ostensivo ou não, ele fornece fluidos humanos magnéticos. Mas esses fluidos, como ainda veremos um pouco adiante, não têm a qualidade e a eficácia dos fluidos dos benfeitores da vida maior. E é exatamente com a participação dos benfeitores que o efeito mais eficaz dos objetivos do passe são alcançados. Mas aqui, logo nessa introdução, a significante importância do uso da oração. E depois, da consciência de que, através da prece, nós abriremos possibilidades melhores para a participação dos fluidos dos espíritos do bem. O fluido magnético tem duas fontes bem distintas: os espíritos encarnados e os desencarnados. Essa diferença de origem produz uma variedade na qualidade do fluido e nos seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. Por isso, dissemos há pouco que a qualidade maior é os fluidos dos benfeitores, dos espíritos elevados. Claro que a nossa adesão através da oração vai facilitar aqui a atuação mais predominante da qualidade desses fluidos se dê durante o passe. É evidente que o estado de equilíbrio orgânico e moral que estejamos nos esforçando em vivenciar trarão um efeito importante durante a aplicação do passe. Por isso, os espíritos elevados são tão incisivos em nos estimular o crescimento moral, o burilamento íntimo, o esforço pela aquisição de virtudes, porque nesse trabalho que exerçamos, por nos melhorarmos moralmente e espiritualmente,
teremos como consequência um melhor fornecimento de energias e de fluidos durante as atividades do passe. Grande responsabilidade os médios aplicadores de passes possuem, porque quando os fluidos dos benfeitores passam por eles, vão se impregnar das impurezas, perdendo grande parte de suas propriedades benéficas. Então, dependendo da qualidade dos fluidos que estejamos fornecendo, nós podemos estar dificultando ou até mesmo atrapalhando a atuação dos benfeitores se não estivermos trilhando esse caminho de melhoramento, de aquisição de virtudes. Aqui é evidente que o objetivo maior desse estudo que estamos tendo é, ao estarmos mais conscientizados disso, não medirmos esforços para esse trabalho de afinização com os espíritos do bem, nos tornando instrumentos melhores nas atividades fluidoterapêuticas, nas casas espíritas, sobretudo. Daí a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração, isto é, o seu melhoramento moral, segundo o princípio vulgar. Limpai o vaso antes de vos servirdes dele, se quiserdes ter algo de bom. Então, aqui é muito evidente de que os fatores de ordem moral são preponderantes na qualidade terapêutica do passe que estejamos intermediando. É por isso que muitas pessoas, mesmo sem ter um conhecimento espírita, mas tendo uma conduta reta, equilibrada em termos morais, unidos à prece, transmitem a terapia do passes naquelas chamadas rezas, tipicamente trabalhadas, independente de religião. Claro, a predominância maior tem sido na Igreja Católica. Os chamados trabalhos de benzeduras. Mas aqui é importante destacarmos que, na grande maioria das vezes, a eficácia terapêutica desses fluidos que essas pessoas intermediam tem a ver com o nível de fé, conduta moral, uso da oração, assistência dos espíritos do bem. Porque isso, meus irmãos, não é exclusivo das instituições espíritas. Aonde a misericórdia e o amor de Deus pode atuar, estará atuando, aliviando, tratando, curando muitas vezes, claro, sempre dentro da lei, aonde a predominância da misericórdia de Deus se alinha ao merecimento daquele que recebe a ajuda. Então, limpai o vaso antes de vos servirdes dele, o vaso, o corpo físico. Se quiserdes ter algo de bom, também aqui limpai o vaso, atribuído à limpeza no coração, no sentimento, no melhoramento moral. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode aproximar-se
das qualidades do fruto espiritual. Aqui continua o benfeitor espiritual destacando a importância das qualidades morais daquele que está aplicando o passe. A pureza de intenção, o sentimento, o desejo ardente de aliviar a dor, o desconforto do semelhante. Aliados à saúde do corpo, dão ao fluido humano, aí no caso, um poder reparador que pode aproximar-se do fruto espiritual. Depende só de nós. Esse esforço de qualificação do fruto que iremos fornecer junto aos benfeitores da vida maior na atividade do passe. Quanto mais buscarmos purificar as nossas intenções, no sentido de realmente querer o bem do próximo, desejando proporcionar alívio, nos sentiremos verdadeiramente em processo de amar ao próximo como a nós mesmos. E isso melhorará muito a qualidade dos nossos frutos. Então aqui vai ficando bem delineado a resultante positiva do nosso esforço de melhoramento íntimo, associado à atividade terapêutica do passe. É preciso destacarmos também nesse texto de que esse esforço, em primeiro lugar, é sinônimo de autoamor, de autoestima. Quanto mais trabalhamos o esforço do burilamento íntimo, da aquisição de virtudes, mais estamos evidenciando o trabalho do autoamor em nós mesmos, da autoestima. Nós somos os primeiros beneficiados nesse caminho. Mas o que é melhor ainda, nos tornamos parceiros eficazes dos benfeitores espirituais nesse trabalho de alívio ao nosso semelhante. É um benefício de mão dupla. Damos e recebemos. No caso do passe usual no centro espírita, o médium jamais deve recear a exaustão, pois ele é apenas um instrumento de doação. Porque os frutos, na verdade, vêm dos espíritos desencarnados, especialistas em magnetismo. E conforme diz Kardec, são poderosos devido à pureza e efeito instantâneo. Então aqui começa um destaque muito importante. A tirar o conceito muito mal divulgado de que aquele que aplica passes, ele se desgasta magneticamente, espiritualmente, que faz com que algumas pessoas, mesmo trabalhando em instituições espíritas, depois de passarem por esse trabalho de socorro ao próximo, achem-se como em estado de carência fluídica. E venham muitas vezes até a pedir a que outros irmãos passistas lhe apliquem passes como uma espécie de reposição energética. Iremos ver nesse tópico e em alguns seguintes esclarecimentos para que isso seja totalmente desmistificado, porque isso não é verdade. A predominância dos fluidos é dos espíritos benfeitores. Sobretudo na terapêutica aplicada dentro da casa espírita. E é exatamente devido a essa predominância do fruto dos benfeitores que eles são mais eficazes
por serem mais puros e traduzirem, muitas vezes, efeitos rápidos e instantâneos. Então, vamos ver mais adiante ainda o aprofundamento desse esclarecimento, tá? Muitas vezes observamos em determinados centros espíritas médios aplicadores de passes que, não tendo conhecimento das bases doutrinárias, após o serviço de passes, sentam para tomar passe com os colegas, como se necessitassem de repor os seus fluidos. Então, de uma vez por todas, isso não existe. E se alguém que nos acompanha e já tenha trabalhado na aplicação de passes e possa se lembrar de que em determinada oportunidade em que aplicou passes num número maior de pessoas, tenha se sentido enfraquecido, tenha certeza absoluta de que isso foi apenas uma elaboração mental descuidada, mas não tinha bases espirituais reais. Não há essa carência de fluidos, de energias, por aquele que aplicou passes. Pelo contrário, veremos ainda em seguida, quanto mais passes a pessoa aplicar, mais ela esteve em contato com os fluidos puros dos benfeitores espirituais. E terá como resultado se sentir mais forte ainda. Mas se desconhecedoras desse esclarecimento que estamos compartilhando aqui. A pessoa bota na cabeça de que por ter aplicado muitos passes, começa a se sentir fragilizada, fraca, é uma impregnação mental que pode até se traduzir numa falsa sensação de fraqueza, mas, na verdade, apenas o resultado da elaboração de um pensamento sem bases doutrinárias. Mas agora, mais esclarecido como estamos aqui, pode ter certeza. Quanto mais passes aplicar na casa espírita, mais fortalecido você deve se sentir após a aplicação. Os benfeitores espirituais apenas utilizam-se do médium como um condutor de fluidos. Portanto, se um médium aplicar 10 passes, receberá a energia dos 10 passes e sairá muito mais energizado da atividade e nunca esgotado. Então, reflitamos ainda mais um pouco sobre isso, porque isso é muito importante. Nós sabemos, até por experiência, dentro do movimento espírita, que tem muitos passistas que, por descuido doutrinário, por falta de aprofundamento de estudo de obras, como essa aqui mesma, Fluido Espírita, Passes e Água Fluidificada, do Projeto Espiritizar, por falta de leitura de obras como essas, acham de, depois de aplicar alguns passes, se sentir exausta, cansada, necessitada de receber passes. Tenha certeza. É uma sensação sem bases reais, apenas resultante de uma criação mental destituída de bases doutrinárias. Na verdade, como o texto aí diz, que extraímos deste livro, quanto mais passos tiver aplicado, melhor contato teve com fluidos puros e elevados dos benfeitores e se sentirá bem melhor após a atividade. Assim, nós vamos estudando aos poucos certos detalhes dessa atividade do passe. Ainda teremos vários estudos dentro deste livro que recomendamos muito a leitura.
o livro Fluidoterapia Espírita, do Projeto Espiritizar. Aqui em Caruaru nós temos alguns exemplares na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, inclusive com desconto da editora. Mas busquemos aprofundar o conteúdo desses estudos. Aqueles que não tenham acompanhado os nossos encontros anteriores, procurem na nossa playlist no YouTube e você encontrará os estudos anteriores. Agradecemos a todos que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar. Divulguem essas informações. Uma boa noite a todos.